Boa tarde, amigo da internet. Boa tarde, família Pax. Boa tarde a você que está chegando aqui pela primeira vez. Este é um canal da Fraternidade Pax Universal, dirigido por Carmen Balesteiro. Hoje em viagem com o grupo da Pax em excursão pelo Egito, peregrinando pelas águas sagradas do Rio Nilo. E eu sou Valquíria Lacerda, estou aqui para dar continuidade a mais este canal da Fraternidade Pax. E hoje nós vamos entrevistar o nosso bem-amado Alexandre Garzeri, ele que é autor da editora Madras, místico, mestre, grande conhecedor das ordens iniciáticas, palestrante, estudioso e pesquisador espiritual. Lembramos a todos que a gente vai estar com entrevistas pelo Instagram durante toda a semana, entrevistando aqui a Cleude Bueno, Albano Macedo. Durante ao longo da semana, então, continuaremos com as atividades e também às 15 horas com as orações pela paz planetária. Vamos ver se a gente já consegue localizar o Alexandre. Achei. Consegui. Olá, tudo bem? Tudo bom? Namastê, Valquíria. Boa tarde para você, boa tarde para todos os amigos aí da Pax, né? Em mais um bate-papo, mais uma tarde. Enquanto a Carmen está lá na viagem abençoada, trazendo tanta imagem bonita para a gente do Egito, tanto conhecimento, nós seguimos aqui também firmes e fortes, né? Nessa tarefa de transmitir muita luz para o planeta no momento atual, que o planeta está bem precisado dessa luz, né? Gratidão pela sua presença. Gratidão. Gratidão por mais uma tarde de conhecimentos. Sim. E vamos lá, professor. Vamos lá. Então, hoje, nós estamos trabalhando com um tema que vai tratar sobre diferentes planos e a materialização. Esse tema, ele tem um certo vínculo com o tema da semana passada, que nós estávamos aqui com a Valquíria também. Quem assistiu, então, semana passada, que nós falamos sobre aquele tema mente à origem, hoje a pessoa conseguirá fazer algumas relações, né? Então, o negócio é o seguinte. A minha sugestão é que o amigo, a amiga da Pax, a Valquíria também, pode tentar abrir no Google agora, quem sabe, né, pegar no celular, tenta conseguir essa figura aqui, ó. Como você procura isso no Google? Coloca Árvore da Vida da Cabalá Hermética. Árvore da Vida da Cabalá Hermética, você vai conseguir abrir uma imagem, não precisa ser igual a minha. O importante é que tem aqui as 10 esferas, né, que na Kabbalah nós chamamos de Sefirot, e essa configuração, as 10 esferas unidas também aí pelos traços, é isso que importa. Nós vamos precisar dessa imagem aqui hoje. Nós precisamos começar o nosso estudo de hoje, nosso bate-papo, entendendo que o plano da visibilidade, o plano material, no qual nós encarnamos e atuamos a nossa vida inteira, este plano que nós podemos conferir com os nossos sentidos, né, mais, digamos assim, básicos, ele não é o único. Existem outras dimensões, existem outros planos, dos quais, inclusive, o nosso plano é originário. Nada daquilo que existe no plano material tem a sua origem primeira no plano material em si. Todas as coisas que estão aqui materializadas, elas já foram uma ideia. Só que antes de serem ideias, também haviam outros planos. Então também a ideia, ela surge
de outras dimensões, ela surge de outros planos. Uma coisa é nós falarmos da ideia humana, e aí as pessoas dirão, mas a ideia, os pensamentos surgem do nosso cérebro. Isso é o entendimento de um ser humano. Mas nós também, como comentamos na semana passada, nós temos uma mente universal. Nós temos uma origem que, através da emanação de um pensamento, emanou todos os universos visíveis e invisíveis manifestados e até mesmo os que ainda estão por se manifestar. Então é disso que a gente está falando para a gente ampliar um pouco a nossa visão, né? Então, o que é interessante na árvore da vida, porque a árvore da vida, ela é a grande chave para entendermos tudo o que quisermos, principalmente no tocante ao esoterismo ocidental. Então, se você compreende isto aqui, você pode colocar diversos oráculos nessa formação, você pode colocar diversos sistemas mágicos de sociedades secretas, fraternidades herméticas nesta formação. Enfim, é uma grande chave para a compreensão dos mistérios. E o que a gente vê na árvore da vida, além das cores, né? As sefirot coloridas que tem aqui. Vamos, com o dedo, vamos contar. 1, 2 e 3. Então, aqui no topo da árvore da vida, nós temos um triângulo. Isto é um plano. 1, 2 e 3. Encontramos aqui um segundo triângulo. Segundo plano. De novo, 1, 2 e 3. Encontramos aqui um terceiro triângulo, terceiro plano. E aqui embaixo, nós temos uma séfira sozinha, que constitui um quarto plano. Não é porque ela está sozinha que ela não constitui um plano, ela também constitui. Então, na árvore da vida, nós entendemos que existem 4 planos. Existe o plano divino, arquetipal ou espiritual, que é formado por esse triângulo superno na árvore da vida, o plano da invisibilidade, um plano arquetipal, um plano espiritual, divino. Abaixo dele existe um segundo plano que é chamado, né, de plano formativo ou plano emocional. Aqui abaixo existe um terceiro plano já, que está ligado ao mental. E aqui, evidentemente, o único plano que falta é o plano material. Então aí a gente já começa o nosso bate-papo de hoje. Nós já começamos a expandir a nossa mente para que tenhamos o entendimento de que existe algo muito além daquilo que eu consigo ver ou daquilo que eu consigo escutar, daquilo que eu consigo tatear ou até provar, né, com o paladar, ou então sentir com o meu olfato. Existem coisas bem mais sutis, bem mais superiores. Então, como as coisas funcionam? Quando nós desejamos algo, quando nós queremos materializar algo, já que a temática hoje também tem a ver com materialização. Quando nós queremos materializar algo, este algo, ele será pensado. Então, nós estamos aqui no plano, no nível material, mas começamos a pensar em algo que queremos ver manifestado no nosso plano material. Perfeito. Mas não adianta eu pensar em algo se eu não acrescentar ao meu pensamento a emoção. Não adianta eu trabalhar unicamente com uma visualização mental perfeita se aquela imagem ela é desprovida de sentimento, ela é desprovida de emoção. Então, eu estou aqui no plano material, eu tenho uma imagem mental,
mas eu preciso acrescentar, né, a qualidade, a característica emocional àquela imagem. Porque se aquela imagem não me emocionar, somente a minha mente não terá força para criar ou materializar algo aqui no plano material. Então nós já estamos ocupando 3 planos: material, mental, emocional. E acima desse plano emocional, existe o plano arquetipal ou plano espiritual. Isso é muito interessante. Porque quando eu tenho uma imagem correta mentalmente, quando essa imagem é provida de emoção, e quando a emoção eu acrescento o elemento espiritual, aí eu não tenho a menor dúvida de que eu obterei a materialização daquilo que eu almejo no plano material. Então, é muito interessante pensarmos da seguinte maneira. No primeiro plano que eu mostrei, esse plano aqui superior, este plano espiritual, ser associado ao elemento fogo. Por quê? Por que o plano espiritual é associado ao elemento fogo? Se você olhar no Antigo Testamento, sempre que Deus ele quis conversar com o gênero humano, ele se utilizou quase sempre do elemento fogo. O primeiro caso é lá Moisés falando com uma sarça ardente. Aí depois você terá aqueles profetas que falavam numa tal de Merkabá, uma palavra que quer dizer roda ou carruagem de fogo. Então aqueles profetas eles tinham comunhão com o divino, né, com hierarquias até angelicais e conseguiam profetizar, mas eles chamavam esse sistema de Merkabá, carruagem ou roda de fogo. No livro de Daniel, tem um momento em que aparece uma mão no meio do ar e essa mão escreve numa parede o nome de Deus em letras de fogo. E o próprio, aí já no Novo Testamento, né, Mestre Jesus o Cristo, ele fala: eu sou a luz do mundo. Né? Luz é um sinônimo também para a palavra fogo. Nas sociedades secretas, né, maçonaria, Rosa Cruz, Gnose, Templários, o que as pessoas buscam por meio da iniciação? Elas buscam a luz. Elas buscam a luz. Então nós entendemos que o fogo ele sempre é associado a elementos altamente espirituais. É muito interessante quando você faz uma oração para um santo, para uma entidade na qual você acredita. Quando você quer honrar deuses e deusas, você acende uma vela. A vela representa o elemento fogo, como também a candeia, como também as tochas. Tudo isso representa o elemento fogo. Então, para a materialização daquilo que nós almejamos, nós precisamos de luz advinda do alto. Nós precisamos de clareza. Nós precisamos de claridade. Nós precisamos também de humildade para admitir que é claro que, como seres humanos, com a nossa inteligência, com a nossa razão, com o nosso raciocínio cartesiano, nós podemos resolver muitas coisas. Aliás, a maior parte das coisas da vida nós podemos resolver. Só que existem alguns momentos em que parece que nós chegamos numa encruzilhada, que nós chegamos num muro, ou então que nós estamos atravessando aquilo que no rosacrucianismo é chamado de a noite escura da alma, ou a noite escura da fé. Nesse momento eu faço o quê? Eu acendo uma luz. Nesse momento eu pratico um ato de religare. Nesse momento eu entro em comunhão com Deus do meu coração, da minha compreensão. E tudo isso tem a ver com o plano mais superior da árvore. Tudo isso tem a ver
com o plano espiritual, tem a ver com o elemento fogo. Então, é um Fiat Lux que ilumina a minha emoção, clareia ainda mais meu pensamento e por isso ocorre a materialização daquilo que eu almejo. Agora, vamos falar, falamos aqui do triângulo superior, né? Ligado ao plano espiritual, ligado ao fogo. Vamos falar do triângulo que está aqui embaixo. E, Valquíria, eu estou evitando usar uma terminologia cabalística, nomes da Cabalá, para ficar mais fácil entender. Eu adoro falar nomes cabalísticos, mas eu acho que, como estamos aqui num bate-papo, né? Então eu estou evitando, a língua coça um pouquinho, né? Eu estou evitando usar nomes cabalísticos para ficar mais tranquilo o entendimento, né? Então, nesse plano aqui, abaixo, né, do plano do triângulo superno, esse triângulo aqui, que ele é bem intermediário, ele fica bem no meio da árvore da vida, aqui nós já temos um outro plano, que é o plano emocional. Muito bem. O plano emocional, ele é associado ao elemento água. Na Kabbalah, esses três triângulos aqui, eles estão associados à palavra o plano formativo, né? Seria um plano intermediário. Pena que não dá, tem um livro tão bonito aqui, na verdade, é o plano criativo, né? Que é um livro grandão que dá para mostrar bem isso mais pintado, colorido, mas ele não vai caber na tela ou desistir de pegar. Por que esse plano emocional, esse plano da água, é chamado de plano criativo? Onde a vida ela começou? No nosso planeta. A vida ela começou na água. Depois que fogo advindo do céu caiu nas águas e se resfriou, daí brota a vida. Então isso é muito interessante. Se água é emoção, se a emoção está associada ao sentimento, está associada ao amor, é impossível você criar alguma coisa, é impossível você gerar alguma coisa nova se você não tiver amor. Porque o amor à água é uma origem criativa. Na alquimia, no ocultismo, a gente até fala que a água é o solvente universal, né? É muito interessante que nas práticas espiritualistas, às vezes antes de fazer uma prática, você tem que lavar as mãos e tomar um copo de água. Na religião, você é batizado. Aonde? Nas águas. Ainda quando você é um bebê, você acabou de nascer. Então nós entendemos que quem quer dar nascimento a alguma coisa, quem quer criar alguma coisa, quem quer originar alguma coisa, precisa estar com o seu emocional equilibrado. Precisa entender que o amor é a grande lei que rege os universos, visíveis ou invisíveis, manifestados ou ainda por se manifestar. O elemento água é muito interessante que no ocultismo nós representamos o elemento fogo como um bastão, como um cetro, como um cajado. E simbolizamos a água como uma taça. E a gente diz, esta taça representa o elemento água. Esta taça representa o plano emocional, que pode fazer do gênero humano senhor ou escravo, dependendo de como o gênero humano lida com as suas emoções. E o emocional é um dos lados mais complexos do ser humano. É um dos lados mais difíceis do ser humano. Você ter centro, você ter equilíbrio, você ter harmonia em nível emocional, você não se deixar abalar por coisas que vêm de fora. Porque qualquer pessoa abalada emocionalmente, ela não consegue ser criativa. Você não consegue criar nada quando você está ansioso, quando você está estressado, deprimido, com mágoas, com rancores.
Então, se eu quero materializar algo, hoje estamos falando sobre materialização, primeiro eu preciso aprender a serenar o meu coração. Pode falar, Valquíria. Então, você falou a respeito da harmonia do corpo emocional. Quando ele está desarmonizado, ele faz guerras. Justamente, justamente. E esse seu apontamento é muito importante, porque nós estamos hoje vendo no mundo as situações lamentáveis. A resposta é muito simples. Porque o gênero humano não busca o autoconhecimento. O gênero humano há muito tempo está descompassado. Há muito tempo está desequilibrado. As pessoas estão mais concentradas em paixões e as pessoas confundem a palavra paixão com o termo amor. E existe uma grande diferença. Paixão está sempre associada a um instinto. Quem coordena os instintos, quem coordena as paixões, é uma parte do nosso ser conhecida como ego. O amor, ele está associado à nossa essência divina, a divina e poderosa presença de Deus em nós, o eu sou, o Atman, a centelha de Deus, a fagulha de Deus, a partícula de Deus em nós. Por isso que a nossa essência, ela é amor, ela não é paixão. E as pessoas, não falo nem nos últimos anos, eu posso até falar nas últimas décadas, posso falar nos últimos séculos até. A gente vê uma corrida desenfreada para satisfazer cada vez mais tudo aquilo que é instinto, tudo aquilo que é paixão muito básica. Isso gera um desequilíbrio no emocional do ser humano. E as pessoas, por paixões, às vezes, fazem coisas horríveis. Para e pensa um pouco comigo. Não sente que às vezes, tem até aquele termo, né? Que eu acho uma loucura, mas eu só vou falar aqui para citar o exemplo. Ah, mas tem que entender que foi um crime passional, matou por paixão. Gente, que loucura é essa? Que insanidade é essa? Não existem paixões nos esportes, mas às vezes não é uma paixão saudável, é um fanatismo. E aí, às vezes, um time perde, aí duas torcidas vão lá, se matam. Ah, mas somos apaixonados. Não, não, vocês são completamente malucos, né? Porque esporte é outra coisa. É uma proposta positiva, uma proposta saudável, é uma proposta que você tem, né? Você precisa ter aquele jogo limpo, fair play, né? Isso é um esporte bacana, legal. É muito menos competitividade. Eu pratiquei artes marciais a minha vida inteira e, graças a Deus, em academias sérias, o meu sensei de karatê, ele não admitia que os alunos entrassem em competição. Ele falava, karatê não é competição. Você tem que aprender a vencer a você mesmo, né? Não algo que vem do teu exterior, não um adversário. Para quê? Para levantar uma medalha, para levantar um troféu. Isso aí quer dizer que você perdeu, não quer dizer que você venceu. Então, olha a visão que esse homem tinha, né? Algo filosófico, uma arte marcial com filosofia, que faz a gente ganhar valores de caráter, integridade. E quando o ser humano ele está desbalanceado em nível emocional, a gente vê os valores da sociedade, desculpem o termo, indo por água abaixo. Estamos vendo também, né? Uma insensibilidade, uma falta de empatia. Como é possível a gente materializar algo harmônico se emocionalmente eu não sou equilíbrio, eu não sou harmonia? E depois muita gente pergunta, por que para a minha vida eu só estou atraindo problemas? Resposta, porque você vibra problemas. Você é problemático para com você mesmo.
muda a tônica, muda a vibração, você vai atrair um outro tipo de coisa. Situações mais equilibradas, harmoniosas, felizes. Então é muito interessante porque a água, o elemento emocional, que tem a ver com o mundo criativo, agora eu vou dar uma chave muito importante para todo mundo, até para mim, porque quando eu falo que eu vou dar uma chave, eu relembro a mim mesmo também. É importante, né? Eu costumo dizer, Valquíria, que as pessoas são muito generosas e amigas na Pax, e depois da live, todo mundo começa, obrigado, obrigado pelo ensinamento, coisa e tal. E eu falo, gente, na verdade, quem agradece somos nós. E outra, eu não estou aqui ensinando coisa nenhuma. Eu estou recordando o que, em essência, vocês já sabem. Eu estou recordando. Eu não estou ensinando nada. Eu estou aqui falando, ensinando para mim. Né? Para vocês, eu estou recordando. É diferente. Né? Então, é muito interessante pelo seguinte. Nesse aspecto criativo, o plano emocional ele é associado a uma dimensão que é conhecida como a dimensão astral. Eu vou explicar da forma mais simples que eu conseguir. O nosso plano material é um mundo de formas. Olha ao teu redor agora. Tudo tem uma forma. Então, o nosso plano material é um plano de formas. O plano astral, ou a dimensão astral, não é um plano de formas. Não é uma dimensão de formas. É um plano de energias. É um plano de tônicas vibracionais. Então, quando você fala no plano astral, entenda que neste plano operam energias poderosíssimas. Helena Petrovna Blavatsky, que em 1875 ela estabeleceu a Sociedade Teosófica, ela costumava dizer, quando perguntavam para ela, Helena, como você escreveu a doutrina secreta? Ela respondia, eu simplesmente fixava a minha atenção, se abria o plano astral e eu apenas transcrevia o que eu acessava nos arquivos acásticos. Porque os meus mahas, meus mahatmas, meus mestres me ensinaram a fazer assim. E quando ela fala dos mahas e mahatmas dela, ela não está falando de Hermória, está falando de Kutumi. É muito interessante isso. Mas ela dizia, eu vejo esta doutrina secreta, eu a vejo na luz astral. O que é luz astral? É o nome desta energia que existe no plano astral. Só que a luz astral, ela, num primeiro momento, ela não tem forma. Porque eu expliquei que o plano astral não é um plano de formas. O plano de formas é o nosso plano material. Então, se você quer materializar algo no nosso plano físico, você precisa moldar a luz do plano astral. Todo mundo aí já brincou de massinha quando era criança. Vocês não brincaram de massinha? Que você pega a massinha e você fica moldando? Todo mundo brincou de massinha, né? Então imagina que a luz astral que existe na dimensão astral, ela precisa ser moldada em uma forma que você queira ver manifestada no plano material. Agora a pergunta, Valquíria, como a gente molda a luz astral? É uma pergunta legal, né? Como nós moldamos a luz astral? De que maneira? De que forma? Mentalmente? Acertou. De primeira. Porra.
A gente molda a luz astral por meio das imagens que temos no nosso mental. Então, nós moldamos a luz astral mentalmente. E agora vou contar um segredinho para todo mundo. A nossa mente, ela não para 1 minuto por dia, nem quando ela está dormindo, de produzir imagens mentais. Essas imagens mentais que são produzidas, se elas tiverem força suficiente, ou seja, se eu tiver uma imagem mental boa, e se eu carregar essa imagem mental com emoção, isso molda a luz astral e eu posso esperar, num curto espaço de dias, a manifestação de uma forma no plano físico, no meu dia a dia, na minha vida cotidiana. Acontecem muitas coisas na nossa vida, acontecem muitos eventos, acontecem circunstâncias, e muitas vezes não temos a explicação por que aquilo aconteceu, da onde aquilo veio. A pessoa não tem consciência de que a mente dela está constantemente pensando, está constantemente formando imagens mentais. E se essa imagem for suficientemente forte, ela molda a luz astral e aí acabamos tendo a materialização na nossa vida do que outrora não existia materializado, não existia como uma forma. Mas o que atraiu aquela forma, aquela materialização, seja de um objeto material, ou seja até de uma circunstância para a minha vida, foi simplesmente a combinação de uma repetição de imagem mental, carregada de emoção, que ativou a luz astral e aí a coisa se manifestou. Por isso, muito cuidado com o que você coloca no teu mental. Muito cuidado com o que você pensa. Muito cuidado com o que você fala. E até cuidado também com o que você faz. Existe uma ordem, Valquíria, que eu estou ligado, maravilhosa, a Carmen conhece, acho que você também, a ordem dos nossos jovens Demolês, né? Que é uma ordem maçônica, paramaçônica juvenil para jovens de 12 a 21. E eu costumo sempre orientar com muito amor os meus sobrinhos. Eu falo assim, moçada, 3 coisas, sempre. Reto pensar, reto falar e reto agir. Se você tiver o reto pensar, o reto falar e o reto agir, a sua vida terá retidão. Agora, se nós tivermos o torto pensar, o torto falar e o torto agir, a nossa vida será algo também sinuoso, algo não muito bom. Então é muito interessante a gente entender o seguinte, teve uma época no meu tempo que eu ouvia muito as pessoas falarem, olha, pensa 2 vezes antes de falar. Tinha essa frase, olha, pensa lá o que você vai dizer, pensa 2 vezes antes de falar, e até falava, pensa 2 vezes antes de agir. Isso foi na minha época, eu sou daquela época lá dos anos 70 e coisa e tal, mas hoje em dia nós chegamos num ponto, Valquíria, que eu estou acostumando dizer o seguinte, olha, pensa muito bem antes de pensar. Porque a gente verifica que o pensamento já começa errado, Então não adianta você pedir para a pessoa pensar antes de falar, pensar antes de agir. A pessoa tem que pensar antes de pensar. Porque aprender a pensar, justamente, muitas vezes é a mente com cada ideia, cada pensamento. A pessoa dá atenção a cada coisa, ela enche a cabeça dela com certas ideias. E eu fico imaginando, quando essas ideias entram naquela mente, que tipo de emoção ativam na pessoa, e pela combinação do pensamento com a emoção,
O que isso pode moldar no plano astral? E o plano astral, que é um plano interessante, está comentando agora, no ocultismo, nós dizemos o seguinte: todas as ideias presentes nas religiões e nas mitologias do mundo, a gente conhece isso, nós sabemos que nas religiões e nas mitologias, nós falamos de paraísos, nós falamos de locais paradisíacos, maravilhosos, né? Então você tem o Éden lá, dos cristãos, a origem do Éden. Você tem Summerland, para quem é adepto da religião Wicca. Você tem lá o Asgard, dos deuses nórdicos e coisa e tal, e por aí vai. Toda mitologia, toda religião tem seus planos muito elevados. Mas também toda mitologia, toda religião fala dos seus infernos, né? E aí entra Dante com a Divina Comédia, fala dos seus vales sombrios, de planos assim, de densidade. Sabe, Valquíria, onde é que se encontram todos os céus, vou até colocar no plural, todos os céus e todos os infernos de qualquer religião, de qualquer mitologia? No, no, Dentro do ser? no plano astral. Ah, no plano No plano astral. Então, as imagens, né, que as pessoas, né, que inspiraram as pessoas para falar sobre esses planos muito elevados ou densos, elas são advindas desse plano astral. Alguém pegou, captou isso e aí, né, colocou de maneira metafórica para que todo mundo pudesse entender. Agora, por exemplo, quando Dante Alighieri, na Divina Comédia, quando ele fala daqueles diferentes planos, ele não estava apenas, digamos, sendo metafórico, ele não estava apenas... Nós entendemos que Dante ele foi um grande iniciado e ele sabia como entrar em contato com esses planos. Então, algo ele viu, algo ele trouxe. Quando as pessoas, por exemplo, falam nas jornadas xamânicas, que a pessoa ela vai para um outro patamar de consciência, o que ela vê? Quando nós falamos na chamada, eu não gosto desse termo, Valquíria, viagem astral, não gosto muito. Eu prefiro falar o termo projeção astral, que aí é baseado na ciência da projeciologia. Mas quando nós falamos de pessoas, né, que têm a habilidade de deixar o invólucro carnal, deixar o corpo físico, movimentarem o seu corpo astral ou emocional para fora, essas pessoas descrevem tanto lugares aqui na Terra, como elas descrevem outras dimensões, elas descrevem outros planos. E elas não estão criando isso na cabeça delas, né? Então, no plano astral, existem todos os céus e também todos os infernos. Então, é muito importante, quando você coloca uma ideia na cabeça, quando você expressa o verbo, até Saint-Germain fala muito sobre isso na ciência da palavra falada, quando você expressa o teu verbo, ele cria o quê? O teu verbo inspira ou atemoriza? O teu verbo levanta ou quem ouve coloca a pessoa para baixo? Você também é responsável por criar na tua vida paraísos, né? Ou então situações não tão paradisíacas. Então, a gente entendendo tudo isso, a gente começa a fazer a junção. Tá bom, existe um plano espiritual, luz, o Alexandre já explicou. Nós precisamos desta luz, desta comunhão, deste religare, desta fé, deste fiat lux do Deus do meu coração, da minha compreensão, para eu iluminar o meu emocional. Então, abaixo do plano espiritual tem o plano emocional. Quando esse emocional ele é iluminado com clareza, fica muito mais fácil eu ter uma imagem mental e essa imagem ela vai moldar algo claro no plano astral. E aí vamos descer mais um nível na árvore da vida. Plano espiritual, plano emocional e aqui plano mental. Esse terceiro aqui, né? O plano mental.
O plano mental, que ele é chamado na Kabbalah de o mundo formativo. Então, olha que interessante, né? O plano espiritual é o mundo arquetipal, o plano emocional é o mundo criativo, e agora o plano mental é o mundo formativo. Formativo. Interessante. Formativo tem a ver com forma. Me diga uma coisa que você quis materializar na tua vida, que você quis formar na tua vida, que não começou por uma ideia, por um projeto. Então você começa a pensar, aí você pega um papel, faz uma anotação, ou você faz um desenho, ou você faz um projeto, mas tudo isso está vindo das suas formações mentais. Tudo isso está vindo desse plano formativo. E aí, tem um livro que fez muito sucesso, faz ainda hoje, que é aquele livro O Segredo, aonde eles ensinam a trabalhar essa questão de você gerar coisas, né, com a força do teu pensamento e coisa e tal. Acho que todo mundo deveria pegar e ler, porque é um bom livro para compreender algumas leis, alguns princípios, mas eu acho que eles só esqueceram de um detalhe. Porque eles são muito fortes no livro em trabalhar a questão da imagem mental, da visualização. Até tem vários exemplos, né? O que você quer, faz um quadro, coloca esse quadro na parede da sua casa, e aí você olha para aquelas imagens todo dia, e coisa e tal. Isso é perfeito, é maravilhoso. A técnica é indiscutível, está correta, é essa mesma. Só que é o seguinte, eu expliquei hoje, não adianta eu ter uma imagem mental, uma visualização perfeita em HD, né, em High Definition, se eu não colocar emoção. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, se você quer atrair para a tua vida, vou dar um exemplo bem básico, bem assim, de comecinho de história. Se você quer atrair para a tua vida um carro, tudo bem, compra a revista que tem foto do carro, grava até a propaganda quando passa na televisão do carro, assiste várias vezes, vai lá na concessionária, vê o tal carro, né, fala com o vendedor, senta, prova, liga, dá uma buzinadinha, liga o rádio, né? Você, com esse material, é que você vai construir a imagem mental. Então você usa tudo isso para construir a imagem mental. Agora, se quando você visualiza o carro, primeiro, tem regras. Nunca visualize o que você quer materializar no futuro. Por quê? Porque o futuro é um tempo que não existe. Portanto, é um tempo ilusório. Óbvio que você não vai visualizar o carro também no passado, né? Porque o passado é um outro tempo que deixou de existir. O carro tem que ser visualizado no presente, no agora. A nossa mente subconsciente, ela não aceita verbo em tempo futuro. Então, toda pessoa que fala, eu terei, eu serei, eu conquistarei, lamento informar. Você não terá, você não será, você não conquistará. Porque a mente subconsciente não aceita futuro. Então como tem que ser, Ale? Eu sou. Eu tenho. Eu conquisto. Eu posso. Traz para o agora. Porque o agora é o único tempo real. O único tempo real é o agora. Esse segundo que eu estou aqui com a Valquíria, olhando para ela agora, isso aqui é real. O que a gente fez antes de ligar os celulares, pensa comigo, já deixou de existir. O que nós vamos fazer depois que a gente desligar? Resposta, ninguém sabe. A gente vai saber quando a gente chegar lá. Agora, esse momento que nós estamos aqui nos olhando, esse agora é real. Então, se eu quero atrair, materializar algo para a minha vida,
eu preciso colocar aquela imagem mental no presente. Eu pego a imagem perfeita, coloco no presente. Agora, adianta ter uma imagem em High Definition, Full HD, e eu não me emocionar quando eu visualizo aquela imagem? Não. Você tem que chegar num ponto de visualização, num ponto de concentração, não ansiosa, não é forçar a mente, não é isso. Mas você tem que chegar num ponto de concentração que aquela imagem te emocione. E que você perca até por alguns momentos com o contato com a realidade e se pergunte, espera um pouco, já é real? De tão emocionado que você fica lá guiando o carro. Então, quer dizer, se coloca na tua visualização. Não adianta visualizar apenas o que você quer. Se coloca desfrutando, curtindo, aproveitando. É isso que vai mexer com o seu emocional. Quando a emoção se mescla com uma boa imagem mental, isso molda no plano astral, na luz astral, dá uma forma ao que você quer, e tudo aquilo que é lançado para o plano astral se materializa no último nível da árvore da vida, que é esse aqui, que tem uma céfira só. É o nível aqui de baixo, né? Que a gente fala que é o mundo ativo. Traduzindo, né? É o mundo material. É o plano que nós estamos. É a nossa realidade. Então, explicando para vocês, na Wicca, existem outros mundos, existem outros planos. Na Wicca, a visão é um pouco mais complexa. E na Wicca, nós temos agora a Wicca aí na Pax, todo domingo. Está uma bênção a formação de sacerdote, sacerdotisa Wiccan, né? Mas na Kabbalah, a gente entende as coisas mais dessa maneira. O plano material, o plano ativo. O nosso plano aqui é um plano de ação, é o mundo da forma. Mas entenda, nada do que existe na tua vida antes não foi uma ideia. E tudo aquilo que foi uma ideia, todas as ideias que realmente valem a pena, elas têm como base o amor. Toda ideia que realmente vale a pena tem como base o amor. E quando eu tenho ideias amorosas, a luz que vem do alto, o Fiat Lux, o fogo primordial do plano espiritual arquetipal, está comigo. É muito curioso, amigos e amigas da Pax, na presença divina e poderosa presença de Deus em nós, vocês já perceberam o que a gente faz? A gente não visualiza o grande sol central? A gente não visualiza o manto de luz de proteção divina? A gente não visualiza a chama violeta ao redor do nosso corpo? Olha aí, poxa, é verdade. Nós estamos visualizando chamas. Então, visualizar chamas, né? Visualizar as chamas dos 7 raios, estamos em conexão com o plano espiritual. E isso toca o nosso emocional. E todo mundo que ativa a sua divina e poderosa presença de Deus em si, o eu sou, tem um pensar mais reto, mais claro, tem uma palavra mais clara, mais reta, e as ações não se perdem. Então, a gente, através da presença eu sou, nós estamos lidando com todos os planos. Espiritual, emocional, mental e material. Né? Leva isso para a tua vida. É necessário. Entenda, não existe apenas um mundo, eu até costumo dizer, a frase correta é, não existe apenas o mundo que você vê, não é a frase correta. Não existe apenas o mundo que você enxerga. Porque enxergar é uma coisa e ver é outra. Enxergar, estamos falando de visão, né, o sentido da visão, isso é enxergar. Agora, ver tem a ver com a Ajna Chakra, com a terceira visão. Ver é outra coisa.
não existe apenas esta realidade que você enxerga. Existe toda uma realidade, construtos mentais. Existe toda uma realidade de tônicas emocionais. E existe uma miríade infinita de mundos, de planos, dimensões espirituais. E a grande pergunta é, em meio a todos estes planos, a todas essas dimensões, a todos estes reinos, quem é você? Onde você se encontra? Onde você está? Uma pergunta boa para a gente meditar hoje, na hora de dormir. Quem eu sou? Né? Nessas dimensões sem fim. E será que estou cumprindo o meu papel dignamente como um co-criador da realidade? Que realidade eu tenho criado? Pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras, pelas minhas ações. Porque nós somos co-criadores, co-emanadores com o Deus do nosso coração e da nossa compreensão. Então, menos humano, menos instinto, menos paixão. Vamos começar a ser mais essência. Vamos começar a emanar sentimentos mais nobres, pensamentos mais nobres, ações que aqueles que serão beneficiados vão até pensar que a gente é um anjo que enviaram para a vida da pessoa e fomos lá e ajudamos a pessoa. Por que não? Né? E é bem por aí, Valquíria. Divino, divino. Que bom. É muito importante essa formação, esse recordar, né, como você mesmo colocou no começo da nossa conversa, Uhum. que a maioria no corre-corre da vida coloca de lado. E outros nem se dão conta de que ainda não conhecem, de que não exercitaram esse lado, né? A questão, a Carmen, eu gosto muito, ela é muito divertida na hora de explicar as coisas, né? Que a vida não é só contas a pagar, né? Correr atrás das coisas todos os dias. E, enfim, você precisa de ativar, de fazer as coisas com consciência, né? O que estou fazendo aqui, de que forma eu quero realizar as coisas. É muito importante, é muito forte isso. Com certeza. E é muito interessante porque se a gente quisesse resumir ainda mais os 4 planos que eu expliquei hoje, eu não resisto, né? Vocês me conhecem há um certo tempo. Para quem sentiu a falta, né, dos nomes dos planos em hebraico, né? O plano arquetipal espiritual, a gente chama de Atzilut. Atzilut. É o plano arquetipal espiritual. O plano criativo é chamado de Briar. Briar. O plano formativo é chamado de Yetzirah. Yetzirah. E esse plano nosso, né, que é o que a gente vive, das formas, ele é chamado de Asiá. Então, material Asiá, mental Yetzirah, emocional Briá e espiritual Atzilut. Então, esses são os 4 planos, né? Mas para a coisa ficar simples, né, a gente tem 6 minutinhos ainda, é interessante falar sobre isso. Se eu quisesse resumir tudo, eu diria o seguinte. Existem 2 planos. O plano exterior, que é tudo que está ao nosso redor, e o plano interior. Fazendo uma pergunta para todos os amigos da Pax Universal. Vocês não acham que a gente tem ficado muito tempo fora de casa? Nossa, Ale, credo, a gente está saindo aí de 2 anos de isolamento, você está falando que a gente tem ficado muito tempo fora de casa, mas eu estou falando, sabe por quê? Porque tem pessoas que estavam no isolamento, mas elas não entenderam nada. O que queria dizer aquela frase, hashtag fique em casa, ninguém entendeu nada, pouca gente entendeu.
Ficar em casa não é apenas você entrar na tua casa, fechar a porta, pronto, tô em casa. Não, você não está, não. Se você está ansioso, ai, quando é que o isolamento vai acabar? Quando a pandemia vai acabar? Ai, quando é que eu vou poder voltar para minha vida frenética e coisa e tal? Se você está com a mente nisso, você entrou dentro de casa, mas você não entrou dentro de você. Ficar em casa quer dizer, vem para dentro de você mesmo. Que é um local que nós temos ficado muito fora desse local. Nós temos ficado muito longe de casa. Temos ficado muito no plano exterior. E nós precisamos de um equilíbrio. Então, feche os olhos de vez em quando. Não precisa de música, não precisa de incenso, não precisa de nada. Só fecha os olhos e se concentra nas batidas do teu coração e na tua respiração. É uma das formas mais simples de você se concentrar, de você relaxar, de você voltar para este plano, que é o plano interior. Porque todas as pessoas, todas as circunstâncias, todas as coisas que te acontecem no plano exterior são reflexos de como está o teu interior. E o simples ato de ficar em silêncio, com os olhos fechados, respirando naturalmente, devagar, naturalmente, com calma, reorganiza o meu interior. E as coisas externas começam a se reorganizar também. Então, se você esquecer todos os planos que eu falei, esses nomes hebraicos complicados que eu acabei de falar, Yetzirah, Briá, Siat, se você esquecer tudo isso, se lembra do básico. Existe o mundo de fora e o mundo de dentro. A fim de que haja harmonia fora, é preciso que minha casa interna esteja em ordem. Porque ninguém manifesta exteriormente aquilo que não se dá internamente. Simples assim. Gratidão, professor. Estamos por 2 minutos. E as suas palavras finais, por gentileza. Por 2 minutos, meu Deus, hein, Valquíria? 2 minutos só porque eu falei de 2 planos, o interior e o exterior, né? As minhas palavras finais, né, são palavras que, com muito amor, palavras simples, né, que eu gostaria de compartilhar e que você tivesse essas palavras abençoando todos os seus planos, todos os nossos amigos que estão nos ouvindo. Luz, vida, amor, paz profunda, compaixão, concórdia, misericórdia. Em todos os planos, Deus. Todos os planos, níveis e dimensões da tua vida, eu te desejo essas palavras que acabaram de ser verbalizadas e que foram registradas nos arquivos acásticos e foram registradas dentro do teu coração. E a gente termina com a mais nobre saudação do rosacrucianismo. Paz profunda, que é a paz para o teu corpo, para a tua mente, para o teu coração e para a tua alma. E Namastê, o Deus emanador que vive em mim, saúda o Deus que vive em você. Gratidão plena a todo mundo, muitos coraçõezinhos para vocês. E segunda-feira, Valquíria, esse nome forte, as Valquírias da mitologia nórdica, né? Segunda-feira a gente se vê. É isso aí. Gratidão pela sintonia, amigos da internet. Estamos saudosos da Carmen, não é? Semana que vem ela estará de volta, mas eu acredito que na segunda eu ainda estarei aqui. Então, um beijo, gratidão, namastê e até amanhã. Tchau, tchau.